Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, Safra 2020. Comigo no estúdio está o presidente do Sindicato Rural dos Campos Gerais, produtor rural, Gustavo Ribas Neto. Presidente, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço sempre pelo convite de ter a oportunidade de estar falando para a nossa população. É justamente por isso que eu gostaria que o senhor nos ajudasse. O senhor entende muito dessa área, também é comentarista sobre agronegócio em diversos veículos de comunicação e divide justamente a experiência do produtor rural com o público através desses mesmos veículos. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender numa linguagem fácil e simples para o público de casa, porque o agronegócio tem toda uma nomenclatura própria, às vezes é um pouco mais complicado. Então eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender como foi essa última safra e como que ela deve beneficiar a nossa região particularmente. A gente teve uma safra principalmente nas commodities, que são milho e soja, né? Que tem muita exportação, muitas pessoas falam, olha, a gente não come soja, a gente não come milho. Milho até comemos milho verde, né? De vez em quando. A soja também, né? Se come edamame, uma comida chinesa, japonesa, enfim. Mas que são ligadas muito à questão de produção de alimentos, produção de ração, produção da proteína, né? E as exportações. Então, nos Campos Gerais, a cultura da soja e a cultura do milho foram muito bem, né? A gente teve na cultura da soja, principalmente em função da seca, os plantios mais tardios, porque o produtor começa a plantar e até ele terminar sua planta, a gente vai tendo variedades, tipos de sementes diferentes para cada época, né? E as mais tardias, as que a gente planta mais tarde, mais para o final do ano, elas acabam perdendo um pouco a produtividade em função da seca. Mas as espécies que a gente tem, que são as mais adiantadas, né, as que a gente consegue, que a gente planta mais cedo e tira mais cedo, não teve o impacto da seca, né, e aí as produções foram excelentes. Então, o produtor teve uma média muito boa na soja e a soja escalona muito a nossa economia. Mais de 80% de tudo que passa em Paranaguá é do agronegócio, e do agronegócio a soja representa também mais de 80% de tudo do agronegócio. Então a soja realmente é uma máquina muito forte a nível mundial. As proteínas estão muito ligadas a isso. A China está com um problema sério em proteínas. As proteínas são as carnes, né? Frango, suínos, a pecuária bovino, né? Então as proteínas estão com falta pelo mundo e aí a nossa soja se valorizou muito, né? Além disso, a valorização com o dólar. Alguns discutem, né, a questão que a soja em dólar, Chicago, que é a referência mundial da soja, se fala assim, a soja está em Chicago, tantos reais o bushel, que é um pouco menos do que meio saco de soja, né? A Chicago vem com as cotações baixas, mas o dólar elevou. Mas isso não é uma realidade, a questão de só o dólar elevou a nossa receita, porque o dólar ele eleva a receita, mas o prêmio também ajusta. O prêmio é o custo de oportunidade, né? Você vai comprar um carro, 0 km, antigamente era tabela, né? Tinha tabela. Qual é a tabela do carro tal? É tanto. Quando não tinha carro para entregar, a concessionária falou, olha, eu tenho que fazer 10% acima da tabela. Quando sobrava carro, o cara falava para você, olha, o negócio é o seguinte, esse aqui eu faço tanto abaixo da tabela. E a soja caminha nisso, né? Como está o mercado, se está faltando no mercado, ela tem o prêmio que eleva para a gente os preços no Brasil. Se está sobrando, aí a gente vai caindo ou não tem os prêmios, e daí a gente fica muito na questão de como aconteceu em Chicago. Então, para os produtores, nas commodities principais, a soja e o milho foram muito bem. O milho produziu bem, o milho tem um problema de produção a nível nacional, porque pela mesma questão da soja, a seca impactou no milho do final de ciclo, né? E impactou no milho safrinha, que a gente não faz aqui, que é um milho praticamente que se planta no inverno. Você vai plantar ele em fevereiro e você vai estar tirando o milho agora. Como a nossa região é muito fria, a gente não tem o milho safrinha, em compensação daí não produzindo a safrinha, que hoje é a maior produção de milho no Brasil. A safrinha é muito maior do que a safra, né? E daí impacta em preços positivos, né? O que isso pode impactar para o consumidor é que você aumenta o custo de rações e aí você vai aumentar o custo além das proteínas, leite, derivados, esse tipo de produto. Feijão também, que é uma cultura que o Paraná é o maior produtor nacional de feijão, ela vem retraindo tanto o feijão quanto o trigo. Eu acho que a gente deve falar à frente que são as culturas de inverno, mas o feijão também a seca influenciou e os produtores vêm há alguns anos com os extremos.
alguns conseguem colher bem e ganhar, outros perdem, né? Então o feijão houve uma redução da área plantada e houve uma perda de mercado. Então, com menos produto, o feijão foi nas alturas, né? O custo de um saco de feijão na bolsinha de São Paulo, que é a referência. Na soja a gente tem uma referência em Chicago, feijão a gente tem uma referência na bolsinha de São Paulo, né? Que gira em torno de 120, 150, 150, 200 reais o saco de 60 quilos. Hoje ele está beirando os 400, 380, 400. Então o produtor, de um modo geral, não acreditou que a gente tivesse toda essa cotação no feijão, né? A seca também prejudicou as plantas, mas de um modo geral o produtor no feijão não teve o prejuízo porque o preço compensou, um preço praticamente do dobro. Então você podia colher metade que você estava na mesma situação. E isso preocupa, eu acho que de um modo geral, a questão da integração da cidade com o campo, né? A cidade tem que se preocupar se a gente tem feijão para comer. A gente tem que se preocupar se vai ter ração para produzir o leite, porque leite é comida. Você tem que dar comida para a vaca para ela produzir o leite, né? Por sinal, outro dia eu estava comentando uma notícia de um produtor, o recorde de produção aqui no Paraná, numa vaca, um dia de leite, 72 litros. Em um dia de retirada de leite da vaca, né? Então imagine o que é hoje essa indústria, que seria o animal, né? E essa vaca, eles têm uma expectativa dela produzir de mais de 100 mil litros durante a vida dela. Então veja o que a tecnologia nos traz, a genética, a pesquisa, o desenvolvimento, a alimentação. Então isso, a gente precisa ter sempre mais um carinho para que o produtor tenha viabilidade e rentabilidade para a gente ter volume de alimento necessário para a nossa população. Uma pergunta que é importante. Então, o produtor está saindo dessa safra de verão, podemos dizer assim, capitalizado, porque feijão também é lavoura de verão. Agora, para a lavoura de inverno, ele está capitalizado para fazer o plantio de trigo e está fazendo o plantio de trigo ou está fazendo simplesmente uma lavoura de cobertura esperando a próxima safra de verão? Hoje muitos produtores não vão mais para o trigo porque o problema da viabilidade, da segurança. Quer dizer, o trigo primeiro, para essa safra, tem que produzir mais de 4 mil quilos por hectare para ter rentabilidade. Segundo, o trigo é uma cultura que uma chuva, um dia antes de você colher, te estraga a produção como um todo. Ela tem classificações, a classificação, quando ele perde na classificação e a chuva prejudica essa classificação, o trigo perde a qualidade, o preço vai lá embaixo. Então os produtores seguraram o pé no trigo, alguns se entusiasmaram um pouco em função do preço que deu uma melhorada, mas o produtor teve que entrar a plantar atrasado, né, porque a gente estava sem chuva, né, então não dá para plantar no seco. E isso deve prejudicar o abastecimento de trigo a nível nacional. O produtor está capitalizado para plantar o trigo? Eu acredito que esteja. A preocupação do produtor hoje é que, como a gente vem, o dólar alto representou uma boa cotação para você vender a sua soja, esse dólar alto representa uma cotação cara para os seus insumos, principalmente os defensivos e principalmente os adubos. A grande parte do adubo brasileiro é importado, grande parte não, a maioria, 80%, 90% vem de fora e vem cotado em dólar, né? Apesar do Brasil ter minas onde ele consegue fazer e suprir o seu abastecimento, mas isso ainda não foi conduzido e esse momento o pessoal prefere manter tudo parado, né? Então a preocupação do produtor hoje é assim: você está capitalizado? Tá. Mas quanto vai me custar a próxima safra? Será que isso aí não vai prejudicar para mim o meu custo para a próxima safra? Então, a preocupação é essa e ele tem que ter um cuidado que ele deveria ter travado a venda com a compra, né? Ou seja, travar a venda com a compra significa fazer uma venda futura da safra num preço bom, é isso? Isso. A hora que você vender a tua safra e já comprar os insumos da outra, porque a gente trabalha geralmente com um ano de programação. Então eu estou colhendo essa safra aqui, a minha safra de inverno já está programada quando eu estou colhendo a safra de verão e eu já estou programando o verão do ano que vem. Então ele sempre tem que estar preocupado um ano à frente. Senhor Gustavo Ribas Neto, presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, obrigado pela sua presença hoje aqui, mas a gente continua a conversa depois do intervalo
aí sobre agronegócio e pandemia. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.